Bom dia! Hoje é dia 3 de maio de 2020, domingo. Muito bem. O assunto que nós escolhemos hoje para refletir, está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, Essa reflexão, o tema é saber ouvir. Muito bem. Eu já fiz esse tema umas 4 ou 5 vezes em 2013, foi 4 de setembro de 2013, depois eu fiz 27 de dezembro de 2014, e o primeiro mesmo eu não tenho data de quando foi feito, Cada um deles traz mais ou menos a mesma coisa. Um fala sobre o instrumento de Deus, Paulo Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós com riqueza, com toda sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. E o outro é da vigilância. Quem examina bem a lei perfeita que dá liberdade às pessoas e continua firme nela, não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda. E este será bem-aventurado no que realizar, Tiago 1,25. Ou seja, os três assuntos, ainda tem uma quarta aqui, ainda tem uma quarta aqui, que foi feita em maio, 31 de maio, olha só, de 2013. Cuidado com a palavra. E nós vamos escolher então esse tema. Cuidado com a palavra. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago 3,11. Esses 4 versículos que nós falamos agora, todos estão falando sobre o saber ouvir e o saber falar, Por isso que nós vamos começar com uma frase de Emmanuel, através de Chico, que diz assim: o que falas é dito com toda a força daquilo que és. Queridos, voltemos aí no passado, onde o nosso Mestre Jesus caminhava entre nós fisicamente, A simples presença do Cristo, em qualquer lugar que fosse, dava nascimento à metamorfose dos corações. Mas veja bem, aí é importante a gente saber, para aqueles que tinham ouvidos de ouvir. Aí é a diferença. Muitos acompanhavam o Mestre, mas poucos tinham ouvidos de ouvir para, com aquilo que escutava e com esse poder magnético, esse amor do Mestre, transformar, metamorfosear aquela alma que caminhava ao seu lado. Então, teríamos que ter ouvidos de ouvir. E ele, nosso Mestre Jesus, nosso doce Rabi, ele nos trouxe a decodificação do amor de Deus, do amor do nosso Pai, pelo verbo, que saía assim doce pelos seus lábios, E aí depois o que aconteceu? Alguns dos seus discípulos escreveram esses, vamos dizer, sons articulados do seu excelso amor em pergaminhos, para que as gerações futuras, lendo, vamos chamar de partituras da Boa Nova, como se fosse uma música, pudessem tocar essa música que representasse realmente o verdadeiro amor do Pai através de suas criaturas. Lindo, isso? Muito bem. Queridos, a nossa reflexão de hoje nos vai induzir a novas decisões. Decisões que podem fazer toda a diferença. Vamos lá? Tudo que nós optamos viver nos parecia, digamos assim, melhor, conforme a visão do momento, lá no passado. Nós, como seres humanos, ou nós individuais, na nossa vida, que a gente olha para trás, ou que nós que somos reencarnacionistas, que olhamos para outras vidas, era o melhor que nós podíamos fazer com aquela visão, daquele momento, com aquele entendimento, Mas entrando num novo entendimento e mais profundo, as nossas palavras são apenas extravasamento do que pensamos e sentimos. Veja bem, a nossa postura, ela tem alicerce na nossa própria maneira de perceber a vida. E é isso que a gente tem que prestar atenção.
né? A nossa postura, em todos os momentos, ela tem alicerce na nossa maneira, na nossa ótica, na forma como nós enxergamos as coisas que nos chegam ao nosso conhecimento, quer na nossa vida profissional, quer na nossa vida social, quer na nossa vida familiar, né? Diz Miramês, num livro muito bom, mas muito bom, Horizontes da Mente. Ele diz assim, abre aspas, os pensamentos antecedem as palavras e estas são dirigidas por eles. Pois é. O verbo poderá ser o canal de algo mais que não seja apenas o som. Pois é. O mecanismo que envolve a comunicação envolve muito mais que falar. Certas informações, elas são transmitidas junto com as palavras. Chama-se comunicação não verbal, né? Então, por exemplo, expressões corporais, mímicas, trejeitos no rosto, tonalidade da voz, suspiros, lágrimas, gestos, movimento nas mãos, isso tudo constitui o não verbal. E estes é que nos denuncia. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Vamos supor que alguém chegue aqui e me pergunte, Cláudia, você está bem? E eu responda, eu tô muito bem. Aí vem uma outra pessoa e me pergunta, Cláudia, você está bem? Eu tô muito bem. Outra pessoa me pergunta, Cláudia, você está bem? Eu digo, eu tô bem, tô muito bem. Percebem? Isso é a comunicação não verbal. Eu falei as mesmas 3 palavras, né? Cláudia, você está bem, né? Eu respondi, tô muito bem, né? Tô muito bem. 4 palavras. Falei 4 palavras, mas das maneiras completamente diferentes. Uma, o meu não verbal mostrava que eu estava muito feliz. Outra, o meu não verbal falava que eu estava aceitando as coisas que estavam trazendo, mas não estava satisfeita. E o outro estava falando com ironia, né? Dizendo que eu estava muito bem, ou seja, não estou muito bem. Então, percebe? As expressões corporais, né? Como ele diz, as mímicas, os trejeitos no rosto, a tonalidade da voz, o suspiro, lágrimas, tudo isso é o nosso não verbal e esse aqui nos denuncia. Então, quando ele diz, né, o Miramês, que a nossa comunicação vai muito mais além do que o som, muito mais do que o falar, é muito verdade, né? Muito bem. O trabalho interno que nós vamos tentar despertar hoje é cuidar da palavra, pois através da linguagem, o homem, nós podemos nos ajudar ou podemos nos complicar, nos desajudar, né? Tá lá no livro Fonte Viva, Emmanuel, Chico. A palavra pode se assemelhar a perigosas lâminas quando desconhecemos o respeito e o entendimento, né? Às vezes nós falamos e ela pode ser como se fosse uma lâmina que corta o coração da pessoa, né? Continua lá. Pode transformar-se em agulhas, anunciando escândalos quando esquecemos os direitos dos outros. Diz ainda ele, transmutas em labaredas gigantes quando o amor ao próximo ainda não conseguiu dominarmos, né? Porque é Emmanuel que está falando, quando ainda a gente não consegue dominar, às vezes as nossas palavras são labaredas, né? Então, o que ele termina dizendo? Nossas palavras estão revestidas pelos nossos sentimentos, né? E como fazer? Né? Simples. Observarmos qual é a reação daquilo que as palavras, né, sem nos esquecermos de tudo que envolve esse falar, causou no outro, né? Na verdade, tudo que envolve, né, a resposta, ele está repleto do material que nós emitimos antes. Então, se nós falamos amorosamente, mesmo que a pessoa esteja um pouco mal-humorada, mas a tua doçura, o teu não verbal delicado, faz que pelo menos ela fale mais delicado,
né? Então a resposta, ela está envolta do material a qual nós, né, emitimos antes, né, da forma como nós perguntamos, quando nós nos dirigimos à pessoa, né? Isso é muito importante. Nós queremos falar isso para os nossos filhos, mas muitas vezes nós não fazemos isso com os nossos filhos, né? Então, da mesma forma, se estamos do outro lado, né? Agora vamos falar no ouvir. Saber ouvir, queridos, é tão importante quanto saber falar. Porque se não colocarmos um filtro, né, nós também podemos responder semeando, muitas vezes, o bálsamo ou o veneno, a paz ou a discórdia, a treva ou a luz, nos diz Meramês, né? Então, saber ouvir é tão importante quanto falar. Se a pessoa fala agressivamente com você, mas você tem esse filtro, você vai responder amorosamente. Então, você pode trazer paz, luz, bálsamo. Mas se você não está com filtro, naquela hora que a pessoa está em desequilíbrio, você vai responder com veneno, discórdia ou treva. Entendeu? Por isso que saber ouvir é tão importante como saber falar. Muitas vezes, se não tivermos isso em mente, nós entramos na mesma sintonia e aí acabamos nos arrependendo. Ou seja, o arrependimento nos visitará mais cedo ou mais tarde, né? E é verdade. Você sabe ouvir? Nós aqui que vivemos em uma grande cidade, não nos espantamos mais com o barulho ensurdecedor que ela nos atinge diariamente, né? Pessoas falando em voz alta, sirene nas ambulâncias. Ai, quando eu me lembro isso, eu me lembro lá de Nova York, lá eu esqueci agora. Tem um local lá, não precisa ser em qualquer canto lá nos Estados Unidos, 24 horas por dia. Em Nova York você escuta sirene de ambulância, viaturas policiais, bombeiros, né? Carros, bate-estaca da obra ao lado. Eu me lembro muito do barulho contaminando, né? Chega a ser desconfortável, né? Mas nós aqui em São Paulo também, nas grandes cidades, nós temos isso, né? Às vezes moramos ali ao lado de um barzinho com música até altas horas da noite. Então eu vou contar aqui uma história que ilustra bem e é de um autor desconhecido. Um amigo levou um índio para passear no centro de uma grande cidade. Eu imagino que seja São Paulo. E este índio, ele ficou realmente surpreso. Os seus olhos não conseguiam crer na altura dos prédios, né? E mal conseguia acompanhar aquele ritmo frenético das pessoas indo e vindo. Pensa lá na Avenida Paulista, né? Pessoal indo e vindo. Não agora, na época do coronavírus, que nós estamos ainda bem... As cidades, as ruas estão bem tranquilas. Mas algum tempo atrás, né? Um mês e pouco atrás, estava aquela coisa frenética, né? E de repente, o índio parou, falou para ele assim: ouça um grilo. Eu fiquei imaginando que é naquela praça que fica ali bem em frente ao museu, né? Aí ele falou: ouça um grilo. Esse amigo, né, ficou espantado e retrucou: impossível você ouvir um inseto tão pequeno nessa confusão. E o índio insistiu que ouviu um criquilar, criquilar de um grilo. E tomou o seu amigo pela mão e levou até o canteiro de uma pracinha ali perto, por isso que eu acho que é aquela pracinha ali perto do MASP, né? E afastou as folhas do jardim e mostrou o inseto que havia ali. E aí ele ficou: como foi possível isso? Perguntou o rapaz incrédulo, né? E a sabedoria do índio se fez mostrar na resposta. Pediu algumas moedas, jogou ali na calçada, e quando elas caíram e se ouviu o tilintar do metal, as pessoas que estavam em roda logo se voltaram para ver o que estava acontecendo. Foi então que o índio respondeu: a gente ouve o que está acostumado ou treinado para ouvir. Puxa, é uma história que mexe com a gente, né? A gente ouve o que está acostumado e treinado para ouvir. Por isso que ele conseguiu ouvir o grilo, mesmo no meio da confusão, porque o ouvido dele estava treinado para ouvir isso, né? E as pessoas ouviram o tilintar material das moedas, né? Porque estão acostumadas a ir atrás da moeda, né? Do dinheiro, da matéria. Então elas estão acostumadas a ouvir. Amigos,
podemos treinar os nossos ouvidos para que tenhamos tempo para discernir sobre o que nós ouvimos. É isso o convite para essa semana que começa hoje, né? A capacidade de ouvir não se limita apenas em captar sons, nós vimos, né? Geralmente não encontramos facilidades de ouvir as dificuldades dos nossos semelhantes. Esquecemos aí de aguçar a nossa sensibilidade, né? De ler o que realmente se esconde através das palavras. Muitas vezes, o nosso familiar chega do trabalho, você percebe o semblante pesado, preocupação no olhar, a voz um pouco doída, mas a gente faz ouvido de mercador, como dizia minha avó, né? Não aguça essa sensibilidade para ouvir o que está por detrás das palavras. Não faz a leitura do não verbal, não é verdade? Pois é. Mas veja bem, se a conversa gira em torno da maledicência, falar mal de alguém, nossa, aí a nossa audição fica aguçada, né? E aí, gente, muita conversa inútil preenche e consome o nosso tempo. Pois é, cuidado. O Evangelho, ele já vem anunciando a responsabilidade que nós temos na comunicação com os nossos semelhantes, né? Tá lá, Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavras de Jesus, ele já dizia isso. Amigos, então, trabalhemos, nos esforcemos para que continuadamente, né, nós possamos arrancar do nosso íntimo as raízes que possam gerar palavras mortas. Porque são palavras mortas, as palavras que trazem trevas, que trazem desequilíbrio, né, que trazem tristeza, que trazem ódio, raiva, que melindre, que magoe o próximo, né? Pois é. No livro Os Mensageiros, no capítulo 27, no item 9 e 10, André Luiz, né, esclarece. Estamos mergulhados no fluido universal. E este é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Se nós tirarmos todo o ar aqui, vocês não vão ouvir eu falar, porque o ar é o veículo do som. E ele diz que no universo, esse fluido universal de Deus é o veículo do pensamento. Ou seja, aonde quer que nós nos situemos, somos ouvidos apenas com o pensamento. Então, no plano maior, entre os irmãos de luz, esta é a forma de comunicação. Por isso, ao educarmos os pensamentos, podemos falar com o outro sem precisarmos do ar como veículo. Então, quando você ouvir, né, alguém que fala algo que não nos agrada, nós podemos amenizar com pensamentos bons. Podemos, naquele momento, olhar, ouvir com atenção e não com desdém, mas com atenção àquilo que a pessoa está dizendo, porque se ela pensa daquela forma, se ela está em desequilíbrio, alguma coisa aconteceu, alguma coisa nós emitimos antes para ela estar dando esse tipo de resposta, lembra? Que a resposta está imantada daquilo que nós emitimos antes? Pois é, então façamos aquela atenção de amor, de compreensão, de entendimento, né? Vamos silenciar e usar a nossa capacidade, né? Lembra? Do pensar. Nessa hora do desequilíbrio, pense bons pensamentos, bons sentimentos, né? Que aquilo vai chegar àquela outra pessoa e vai amenizar o seu desequilíbrio. Por outro lado, nós também somos ouvidos no plano espiritual tanto pelos mais quanto pelos menos evoluídos através do pensamento. Estão aí as brechas que nós abrimos. Então você pode não falar, mas você pode pensar. E você não pense que não está sendo ouvido do lado de lá, né? A sintonia de quem nos acompanha está sempre, amigos, nesse teor, nesta qualidade do que nós emitimos com pensamentos. Vamos refletir sobre isso? Miramês diz assim,
que os nossos sentimentos, olha como ele fala de uma maneira romântica, né? Os nossos sentimentos são as cordas sensíveis que os anjos tocam com sabedoria. E os sons dessas entidades, desses anjos, costumam sair pela boca de quem está na mesma sintonia. Então, se você quer falar coisas boas, o seu pensamento tem que ser bom para que você possa entrar em sintonia com os anjos, arcanjos, espíritos bons, almas boas, auxiliares de Jesus, mensageiros do Mestre. Eles entram em sintonia com aqueles que estão, né, com a sintonia no amor, no bem. E aí você é um instrumento. E aí a tua boca pode falar um pensamento bom para auxiliar aquele momento, né, em que está em desequilíbrio, em que todos estão gritando, berrando, reclamando, sei lá. Você pode ser um instrumento, mas você precisa ter isso em mente, né? Então, amigos, nós somos sim instrumentos. E quando nós nos esforçamos com sinceridade, o Pai envia os bons espíritos, os bons amigos, os anjos, para dar a cobertura correspondente ao nosso empreendimento, à nossa vontade, ao nosso desejo, que é o equilíbrio, que todo mundo não quer gritaria, briga, discussão. Não, todo mundo quer harmonia, amor, paz, alegria, felicidade, não é? A música, continua a Miramês, né? Muda constantemente de vibrações, não é? A gente escuta uma música, ela vai mudando, para justamente nós sentirmos a harmonia dos sons. Assim também, a palavra bem posta entre os lábios, ela tem várias oscilações, principalmente se nós nos afinizarmos com o nosso Mestre Jesus. O resultado será sempre acordar em quem ouve uma gama de sentimentos. E é isso que nós estamos sendo convidados hoje. Vamos acordar uma gama de sentimentos nos ouvidos daqueles que nos ouvem. Quais são os sentimentos? Sentimentos de bondade, de tolerância, de perdão, de compreensão, de honestidade, de obediência, de fidelidade, de alegria, de paz, de coragem, de entusiasmo, de justiça, de perseverança, de fraternidade, de entendimento, de renúncia, de piedade, fé, humildade, esperança e de verdade. Vê como você pode, sim, tudo isso pode ser despertado no outro pela nossa forma de falar e a nossa forma de ouvir. Cada uma dessas palavras estão escritas na partitura da Boa Nova do Evangelho de Jesus, onde o nosso doce Rabi, através dos próprios lábios, representou o verdadeiro amor de Deus por nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, o nosso Mestre, que nós possamos ter uma semana abençoada.